Capítulo 26, continuando ainda com o material que vai ser usado no tabernáculo. Agora a gente fala das cortinas. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofa azul, púrpura, carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e uma largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ou seja, fará 10 cortinas, 5 para um lado, 5 para o outro. Cada conjunto de 5, elas estão conectadas entre si. Então, cada uma para um lado. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Ou seja, os ganchos, ou seja, onde eles iriam pendurar a cortina, até isso deveria ser feito com ouro puro. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, a largura é 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás a parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, a 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes agora de bronze, meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. Agora são outro agrupamento de cortina, agora com os ganchos agora de bronze. Então essas cortinas todos vão se ajuntar, se unir e formar a tenda, né? A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, do que sobejar do comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e a outra coberta de peles finas. Então agora a gente está falando agora da cobertura da tenda, né? Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e um côvado e meio de largura. Eu já falei que côvado era a unidade de medida que se usava naquela época. Então quem quiser ter uma noção do tamanho que era o tabernáculo, é só fazer essa conversão. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas
ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo de outra tábua. Então a base dessas colunas, dessas madeiras, era do material de prata. Então veja, por isso que Deus fala que as ofertas deveriam ser ouro, prata e bronze, porque é esse material que ele está usando na confecção das cortinas, na elaboração dos materiais, dos utensílios, dos móveis do tabernáculo. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Essas 6 tábuas farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão à primeira argola. Assim se farão com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases também de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Veja bem como é detalhista, como Deus detalha com o mínimo de detalhes as medidas, a confecção, o encaixe, a base, as ligações. Todo o tabernáculo foi feito por Deus milimetricamente do jeito que ele queria. Então ele mandou as ordens para Moisés. Moisés, tamanha era a liderança de Moisés, que Moisés conseguiu conduzir todo esse povo na elaboração do tabernáculo perfeito, da maneira que Deus determinou. Versículo 26. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, atrás, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Ou seja, uma travessa, né, ligando as 2 tábuas. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Pronto. Essa leitura do tabernáculo um pouco cansativa, mas importante para os estudiosos, para quem elabora, para que se construa, se reproduza o tabernáculo, para a gente ter uma noção histórica de como era o local de adoração, como era que foi construído esse tabernáculo, como era a divisão, como era a organização, qual o material utilizado. Então, essa leitura é bem detalhada, bem detalhista, importante para quem consegue aí elaborar essas imagens aí, hoje a gente tem uma noção de como era esse tabernáculo. Agora a leitura segue com a elaboração do véu, do reposteiro e as colunas. O véu justamente seria a cortina que cobriria o local que é chamado Santo dos Santos. Era o local onde apenas o sumo sacerdote poderia ter acesso, e apenas uma vez no ano. Uma vez no ano ele poderia entrar ali. E não poderia entrar outro dia, porque senão ele morreria. E inclusive quando ele entrava lá, tinha que se amarrar uma corda nele e deixar do lado de fora, porque se acontecesse alguma coisa, né, para saber se está tudo ok com ele, para puxar ele pela corda, porque ninguém mais poderia entrar naquele ambiente. Então, e quando Jesus morreu na cruz, né, fala que o véu foi rasgado. É uma referência justamente a esse véu que antes havia. O véu é justamente a barreira do mundo, de todo o povo com relação a Deus. Ninguém poderia passar no seu sumo sacerdote naquele dia determinado por Deus. E aí, quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado, foi dizer que nós agora temos esse livre acesso. Não precisamos de um sumo sacerdote
para interceder por nós. Nós temos agora livre acesso para com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Seguindo, versículo 31. Faz também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, em linho fino retorcido, com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia. Coberturas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do tesouro, a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu nos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ou seja, o santo lugar é o lugar onde ficavam os sacerdotes, fazia todo o sacrifício ali, todo aquele ritual religioso. E lá dentro, após o véu, seria o lugar do santo dos santos. Esse lugar, ou lugar santíssimo, é justamente como eu falei para vocês. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. E essa arca vai ficar nesse lugar que vocês vão fazer. Essa é a manifestação da minha presença. E ali não vai ter acesso a qualquer um que vai entrar ali, não. Apenas o sumo sacerdote. A mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para eles fundirás 5 bases de bronze. Então, a gente terminou aí a elaboração aí do lugar santíssimo, né? Terminando assim o capítulo 26.